Para a gente saber o que muda agora com a privatização, quais são os próximos passos, nós convidamos o professor de Economia da FGV, o Joelson Sampaio, a quem agradeço muito a participação aqui no Jornal da Manhã. Joelson, bom dia. Bom dia. Bom, tivemos então essa aprovação. Para um outro momento, talvez, a gente aborde a questão da possibilidade de judicialização dessa votação, porque no ato da discussão dos parlamentares, o Tribunal de Justiça de São Paulo chegou a cobrar cobranças feitas anteriormente e houve até divergências entre oposição e situação sobre essas cobranças, se isso significaria a suspensão da sessão ou não. Mas vamos para as questões técnicas. Supondo que essa privatização e essa votação seja validada de ontem, quais são agora os próximos passos? Excelente pergunta. A votação na Câmara de São Paulo, ela traz ali um marco importante nesse processo, porque a Prefeitura e a cidade de São Paulo têm aí um peso representativo quando a gente olha as receitas da empresa. Então, quase 50% das receitas da Sabesp, elas são da cidade de São Paulo, então tem ali um peso importante, né, nesse processo de privatização. E o que a gente alcança, né, em termos de marco com a votação, é esse processo de validação da cidade, ter um compromisso ali de seguir com o processo de privatização da empresa, o que foi feito também em outras cidades, municípios, que é algo que precisa ser feito no processo quando você envolve a privatização de uma estatal, não só a Sabesp, mas outras estatais têm o mesmo rito. Então, a gente começou aqui no caso de São Paulo, pela Assembleia Legislativa, né, a Câmara dos Deputados estaduais, foi sancionada depois pelo governador, agora passou pela Câmara dos Vereadores e também já foi sancionada pelo prefeito de São Paulo, indo agora para um processo mais próximo, né, de se concretizar a privatização da empresa. Claro que ainda tem algumas instâncias internas do próprio governo do estado para fechar toda a modelagem da empresa e aí sim fazer o lançamento ao mercado para ver empresas interessadas e, de fato, viabilizar a privatização da Sabesp. Exatamente. Agora, Joelson, eu queria olhar para frente, agora que houve a aprovação desse texto e imaginando que essa aprovação não seja judicializada, olhando para o processo da privatização propriamente, o que é preciso considerar nesse processo, olhando os dispositivos desse texto que foi aprovado ontem pela Câmara Municipal de São Paulo, certamente haverá incrementos importantes nessa empresa. A população, que muitas vezes escutou especialistas dizendo é perigoso privatizar, trata-se de uma empresa estratégica, muito provavelmente o serviço ficará mais caro para o consumidor, para o munícipe. Você, como economista que acompanha processos licitatórios já há bastante tempo, o que é preciso considerar, compartilhar com a população? Ganha-se de um lado, perde-se de outro ou não? Bons pontos. Esses processos de privatização, eles têm um objetivo, né, de trazer uma capacidade de investimento para as empresas estatais, que muitas delas ou têm ali uma dificuldade ou já têm ali uma restrição que, infelizmente, afeta lá na ponta a qualidade do serviço para a população atendida. Então, quando nós olhamos o processo de privatização de forma geral, é você ter ali não só a empresa, uma empresa privada, um operador privado tocando um serviço essencial, mas também você ter uma capacidade de investimento necessária, né, para atender as demandas dessas empresas. Olhando o caso específico da Sabesp, então nós temos ali hoje alguns dispositivos importantes para a cidade de São Paulo, principalmente a questão do aumento dos investimentos na cidade. Há um compromisso, e é isso que foi aprovado, né, de sair numa ordem de 13% para 20% dos investimentos na cidade de São Paulo até 2029, aumentar
o aporte no fundo municipal, que também tem a finalidade de desenvolver políticas de saneamento, urbanização e questões ambientais, que são importantes para a cidade de São Paulo, e trazer redução da tarifa. E tudo isso no contexto de, quando uma empresa ela se privatiza ou é privatizada, você tem uma flexibilidade maior na prestação dos serviços. Então, toda aquela amarra que existe numa estatal, uma rigidez nos processos de contratação, você consegue melhorar quando você tem uma empresa privatizada, trazendo mais agilidade, flexibilidade e inovação para a qualidade do serviço. Claro que é importante ressaltar que o Estado precisa e permanecerá presente, porque o Estado ele deixa de ser ali um operador direto, essencial, mas ele continua como Estado regulador para garantir a qualidade do serviço prestado à população. Professora Amanda Klein agora também participa. Professor, bom dia, prazer em falar com o senhor. Professor, acho que a população se preocupa muito, isso foi trazido ontem no debate na Câmara de Vereadores de São Paulo, sobre a qualidade dos serviços prestados e principalmente sobre quem fiscalizará isso. E aí foi usado o exemplo da Enel, de que a fiscalização é falha, de que a cobrança é falha. Aí tem a falta de prestação de serviços adequada, pelo menos quando houve aquelas chuvas em São Paulo no ano passado, depois agora no centro, em que vários períodos em que por vários dias faltou luz. A ANEEL é responsável por fazer essa fiscalização, mas também não faz de maneira adequada. Como pode ser feita a modelagem desse contrato, que deveria ser exigido no caso da Sabesp, por exemplo, para que haja uma fiscalização e uma cobrança veemente mesmo, contundente, se não houver a prestação considerada satisfatória? Excelente ponto. Quando nós olhamos aqui essa preocupação da população, é uma preocupação válida, né, como já aconteceu com a Enel, e aí a gente tem um destaque aqui importante, que no caso da Enel você tem uma agência reguladora, que é uma agência nacional, ou seja, ela tem ali um escopo de atuação bem mais amplo. Aqui no estado de São Paulo a gente vai ter uma agência, no caso da Sabesp, do estado, e não só, né, nós teremos outros agentes de fiscalização no nível dos municípios também, o que vai possibilitar uma fiscalização, monitoramento mais efetivo, mais próximo. Mas tudo isso é importante para garantir a qualidade do serviço lá na ponta, para realmente você conseguir melhorar a vida das pessoas em termos de oferta daquele serviço e não só oferta, a qualidade também. Então, quando a gente fala em privatização, é importante separar esses aspectos de o que é o Estado operador, o Estado que vai lá e opera aquele serviço, oferece diretamente, como é o caso da Sabesp hoje, e o que é o Estado fiscalizador, Estado regulador, como você bem colocou, ele precisa estar presente, senão a gente pode ter sim casos, né, ruins ou até experiências ruins, como a gente já observou no caso da Enel. Então, essa presença ali do Estado e essa presença da regulação em fiscalizar é importante, e claro que é uma preocupação relevante da população, mas nesse caso a modelagem ela tem procurado trazer essas, digamos que, não só cláusulas do contrato, enfim, toda a estrutura de fiscalização, mas também de governança da empresa para garantir que a empresa mantenha os investimentos e melhore a qualidade de serviço lá na ponta. Professor, o marco do saneamento, ele determina que haja a universalização do fornecimento de água até 2033, a quase universalização do saneamento básico. No quadro que nós temos hoje da Sabesp, o senhor entende que seria viável o cumprimento desses estabelecidos pela legislação ou, de fato, a concessão é bem feita, evidentemente, para entes privados, é o caminho para que se possa atingir esses índices de universalização do sistema? Ótima pergunta. Quando a gente analisa o novo marco do saneamento, ele trouxe um aspecto importante de política pública. Se a gente avaliar o Brasil numa fotografia do saneamento, a gente tem ali um déficit muito relevante em relação às políticas de saneamento e universalização do saneamento. Então, quando nós olhamos aqui a empresa, os programas de concessão e privatização, eles buscam também atender
capitalizar essas empresas para atender as metas do saneamento. Então, a gente tem metas até 2033 que, sem esse impulso de capital de empresas privadas, de operadores privados, dificilmente a gente conseguiria alcançá-las. Então, o que a gente precisa hoje é desse aporte, desse envolvimento, sim, de operadores privados para a gente conseguir aumentar o potencial de investimento, dado que o Estado tem restrições orçamentárias significativas, estatais também têm restrições orçamentárias significativas, e é isso que a gente tem no caso específico da Sabesp. Provavelmente com esse aporte, né, de capital que a gente vai ter da privatização, a gente vai conseguir alcançar não só mais rápido, mas também melhorar a qualidade do serviço para a população. E isso é importante porque vale para o Estado de São Paulo, mas o novo marco do saneamento ele é nacional. Então, assim como nós observamos aqui o caso da Sabesp, que é uma grande empresa, a gente tem observado também processos de concessão e privatização em outros estados e municípios com a mesma finalidade, de universalizar um serviço essencial. Nós estamos hoje, né, em 2024, discutindo universalização. Metade do Brasil, infelizmente, ainda carece, por exemplo, de esgotamento sanitário, que é um serviço essencial do saneamento. Então, é importante trazer esse tema, né, do novo marco e também discutir as questões de privatização e concessão para conseguir universalizar e ofertar esse serviço para a população. A aprovação do projeto que autoriza a privatização da Sabesp em destaque nessa entrevista com o professor de Economia da FGV, Joelson Sampaio, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Grande abraço, bom fim de semana e até a próxima. Até a próxima.